Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Estou promovendo uma série de vídeos em que eu exploro o que é ser um justnaturalista, por que tornar-se um justnaturalista e, neste vídeo específico, como tornar-se um justnaturalista. Se você ainda não sabe o que é o justnaturalismo e o direito natural, te aconselho que assista aos vídeos anteriores e depois assista a este, porque neste vídeo eu vou propor 6 pontos que eu considero fundamentais para você se tornar um justnaturalista. Não esqueça de assinar o canal para ser avisado dos demais vídeos que eu devo subir em justnaturalismo, teoria da justiça e teoria do direito. Sem mais demoras, vamos passar para o conteúdo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para ti são as condições necessárias para a pessoa se tornar um justnaturalista e um defensor da lei natural. Segundo Aristóteles, em sua obra Ética Nicômaco, não é qualquer pessoa que pode abrir um livro de ética, e tornar-se um justnaturalista, de certa forma, é ao mesmo tempo dominar a ciência da ética. Contudo, a ciência ética ela é uma ciência prática. Então, diferentemente da matemática, não basta ler os livros para se tornar um bom filósofo da ética. É necessário que você já tenha uma certa disposição para desempenhar esse estudo. Como diz Aristóteles, se você não tem uma experiência de vida e maturidade suficiente para compreender a bondade intrínseca dos princípios éticos que ele vai explicar na Ética Nicômaco, é melhor você fechar o livro ou, no caso aqui, encerrar o vídeo, pois esse vídeo e esse livro, Ética Nicômaco, não servem para você. No máximo, o que a ciência ética pode fazer não é ensinar o que é o correto para você, mas ensinar por que aquilo que você considera que é correto é de fato o apropriado, o justo e o ético a ser feito. A ideia de Aristóteles é que alguém já deve ter as disposições do espoldaio, do homem maduro, para depois buscar a prudência. Evidentemente, o estudo científico e filosófico da ética ajuda a esclarecer alguns pontos do que é certo e errado e ajuda também a fornecer os argumentos para defendê-los. Contudo, uma pessoa extremamente má, como por exemplo Hitler, olharia para uma determinada situação como uma criança judia escapando de um campo de extermínio e acreditaria estar diante de uma injustiça, se revoltaria com essa situação, quando nós sabemos que não é o caso. Em realidade, se Hitler abrisse a Ética Nicômaco ou a Suma Teológica de Tomás de Aquino, não veria nenhum sentido nesses livros. Por isso você já deve ter algumas disposições introjetadas no teu caráter para se iniciar no estudo da ética, da moralidade e da lei natural. E nisso, vale também o conceito de Hesíodo nos Trabalhos e os Dias. Dizia Hesíodo na Grécia Antiga: o melhor de todos é o que por si só compreende todas as coisas. É nobre também aquele que obedece ao que aconselha bem. Porém, o que não compreende por si mesmo e nem escuta o bom conselho, este é um inútil. Então, se você ainda não avançou no estudo da ética, da moralidade e da lei natural, mas já tem a humildade de saber que há muito o que aprender, siga o conselho de Hesíodo. Primeiro, escute o bom conselho, buscando aprender o que há de bom e o fundamento dessas escolhas. O seu objetivo é formar a própria consciência para que não só haja bem, mas possa escolher por si próprio no futuro. O segundo ponto que eu gostaria de te sugerir nessa jornada diz respeito à tua postura acadêmica, porque, como eu te disse, parte da formação ética e do estudo da lei natural é uma questão de caráter e de introjeção de princípios, mas a outra parte te leva ao estudo. Nessa questão da formação acadêmica, eu gostaria de te destacar 4 posturas que eu acho que são úteis para um estudioso da lei natural. A primeira delas é ter uma postura de admiração com o mundo. Ou seja, aquilo que todos consideram normal e corriqueiro, justo ou razoável, nem sempre é assim. Se você se atentar para o método filosófico socrático, por exemplo, ou mesmo para os diálogos platônicos, você verá que os interlocutores de Sócrates sempre partem de conceitos pressupostos que acabam sendo desconstruídos. Para você desenvolver essa habilidade, é necessário que você olhe para as coisas com admiração e espanto, e isso vai desembocar no segundo ponto ou postura que eu gostaria de destacar para ti. Seja no estudo da ética, do direito ou da filosofia,
Nós não podemos tomar aquelas verdades que são propostas como dogmas infalíveis. É necessário que a gente busque a fundamentação filosófica das leis, da Constituição ou mesmo dos valores morais e coteje com os valores históricos. A partir daí, você deve refletir na sua consciência se aquilo estava certo e errado. Muitas vezes a gente pesando todos os aspectos sobre aquelas questões específicas, nós conseguimos jogar outras luzes e vislumbrar essas questões sobre outros paradigmas ou outros ângulos. E o ponto que eu gostaria de te destacar como uma postura que você deveria adotar e desenvolver, não é uma postura de arrogância acadêmica, mas uma postura de humildade. Essa humildade pode se refletir naquilo que eu chamo de caridade acadêmica, isto é, você deve buscar respeitar os seus interlocutores, sejam eles pessoas que concordam com as tuas ideias ou discordem das tuas ideias. Aliás, nas minhas aulas de filosofia do direito, eu costumo dizer que eu prefiro um aluno discordando de mim do que 49 alunos concordando comigo. Porque este aluno que discorda de mim, ele pode me ensinar muito mais do que aqueles que concordam. Seja porque muitas vezes ele pode ter razão, e isso acontece quando eu leio alguns livros, encontro os meus erros nas palavras dos outros autores, mas também esse interlocutor que discorda de ti vai te obrigar a reformular e fortalecer os teus argumentos. É o caso também dos diálogos platônicos, em que os interlocutores de Sócrates sempre chegam com certezas prontas que acabam sendo desconstruídas. E nesse processo, em que pese perderem em arrogância, muitas vezes se mantém a postura de humildade, são capazes de desenvolver-se em conhecimento. Por outro lado, uma postura de humildade e caridade acadêmica também vai fazer com que os teus interlocutores te respeitem e aprendam contigo. Terceiro aspecto que eu gostaria de chamar a tua atenção para que você se torne um bom justnaturalista seria, como acontece, por exemplo, no Antigo Testamento, que possui os 10 mandamentos, ou mesmo como o filósofo Descartes, que criou para si uma moralidade provisória com poucos princípios que seriam guias para que ele se mantivesse nesse caminho e não se dispersasse na sua busca pela felicidade. Então eu te proporia 3 princípios simples e gerais que ao mesmo tempo são poderosos. Provavelmente você até já conhece esses princípios. O primeiro deles é a famosa regra de ouro. E ela diz que no teu agir faz aos outros aquilo que você gostaria que eles lhe fizessem, independentemente de estar eles fazendo ou não. Ou seja, a regra de ouro é aquele preceito moral mais geral que nos chama a nos colocarmos no lugar dos outros, não no sentido de criar expectativa em relação aos outros, mas no sentido de atender às expectativas dos outros. A regra de ouro não é necessariamente um chamado ao altruísmo, mas é o expediente moral para conseguirmos encontrar um ponto neutro em que consigamos escolher com sabedoria. O segundo princípio moral que eu te sugiro é amar ao próximo como a si mesmo. Da mesma forma como a regra de ouro não é uma afirmação altruísta, uma afirmação do outro e a exclusão de si próprio, o amar ao próximo como a si mesmo, aquilo que é conhecido como a regra do amor, é de fato também um chamado à caridade. E por final, o terceiro princípio que eu te sugeriria, se você é uma pessoa que crê em Deus, seria amar a Deus sobre todas as coisas. E um sentido desse princípio é interessantemente destacado, por exemplo, em Santo Agostinho. Pois, como diz Santo Agostinho nas Confissões, aquele que ama a Deus sempre está na presença de seu amado. E isso nos leva ao quarto ponto que eu gostaria de te destacar para que você se tornasse um bom justnaturalista. Muitas pessoas e alunos que me procuram consideram que é importante estudar antes de emitir opiniões éticas. O que eu estou propondo para você é que, antes de estudar, você já deve ter algumas disposições éticas e alguns valores introjetados. Então, até aqui eu te propus alguns valores. Bem, e o que você deve ler para compreender melhor as especificações desse princípio na tua vida e na lei natural? Então, se você é aquela pessoa que já está pronta para ler a Ética Nicômaco, como dizia Aristóteles, agora você precisa abrir a Ética Nicômaco. Deve começar a estudar os livros para não saber o que você deve perseguir, mas por que você está perseguindo e como isso se dá nas determinadas circunstâncias.
Isso vai te ajudar a compreender melhor a lei natural, afinal de contas, a lei natural é uma lei da razão, isto é, a partir da nossa inteligência prática, nós aprendemos valores e modos de perseguição desses valores que são razoáveis para os seres humanos, e ela ao mesmo tempo não está escrita em nenhum lugar, e não basta que você abra um código ou uma constituição e a leia para saber qual é o seu teor. Por isso são necessários a vivência prática, a formação do caráter e também algum estudo acadêmico. Então, eu gostaria de te sugerir algumas leituras, não é uma lista exaustiva, mas nesses livros você vai conseguir já ter alguma base para entender o problema da lei natural e do justnaturalismo. Vale salientar também que muitos desses livros estão disponíveis online gratuitamente. Hoje mesmo, quando terminar esse vídeo, você já pode procurar no Google e vai encontrá-los para baixar gratuitamente. Uma primeira recomendação geral de leitura, então, é leia os clássicos. Se um autor passou pelo teste do tempo e se tornou um autor clássico, ele é importante, seja ele um justnaturalista ou não. Ele merece ser lido tanto para te ensinar aquilo que você quer aprender a respeito do justnaturalismo, mas também para você aprender os contra-argumentos e por que aquelas questões estão em jogo. Afinal de contas, essa questão da justiça ou injustiça da lei humana, desde muito antigamente é debatida. O primeiro livro que eu gostaria de te sugerir para ler é a Antígona de Sófocles. Se você ainda não leu esse livro, Antígona de Sófocles, procure na internet no Google porque há versões gratuitas. O segundo autor que eu gostaria de te sugerir seria Platão. E nele você deveria ler Eutífron, Críton, Apologia de Sócrates e A República. Pelo menos esses diálogos. Evidentemente seria bom que você lesse toda a obra platônica, mas Eutífron, Apologia de Sócrates e Críton são diálogos que não são muito extensos e são agradáveis de serem lidos. Depois te sugeriria em Aristóteles que lesse pelo menos a Ética Nicômaco e a Política. A Ética Nicômaco certamente é uma das principais obras de justnaturalismo, em que pese Aristóteles ainda não falar em lei natural, ele já trata do que seja justo natural e justo convencional. E muito do que os autores medievais e os autores contemporâneos justnaturalistas falam ainda hoje é fruto dessa obra fundamental para o pensamento ocidental que é a Ética Nicomaqueia. Neste caso eu te recomendo que assista a live que eu fiz a respeito do que você deve ler para se tornar um justnaturalista, porque lá faço recomendações de algumas traduções e sugiro que evitem outras traduções da Ética Nicomaqueia, porque muitas vezes as má traduções trazem erros muito sérios que podem prejudicar a tua compreensão de Aristóteles. Na Idade Média, eu te sugiro que leia Santo Agostinho. Há duas obras menos extensas de Santo Agostinho que são fundamentais: Confissões e o Livre-Arbítrio. Nessas duas obras, Santo Agostinho vai falar também sobre a lei eterna e a lei humana e cunhar aquela famosa expressão lei injusta não é lei. Se você quer ser um bom justnaturalista, essas são obras fundamentais para a tua formação. Depois te sugeriria, ainda na Idade Média, aquele pensador que reintroduziu Aristóteles no pensamento ocidental, que foi Tomás de Aquino. Dentre as diversas obras de Tomás de Aquino, te sugiro a Suma Teológica, o Tratado da Lei, e a Suma Teológica, o Tratado da Justiça. Vou colocar aqui na descrição do vídeo sugestões de tradução da Suma Teológica e os volumes que você vai precisar para estudar a justiça e a lei em Tomás de Aquino. Também te sugiro comentários à Ética Nicomaqueia, porque Tomás de Aquino, como um seguidor de Aristóteles, comentou uma série de livros de Aristóteles, entre eles a Ética Nicomaqueia. É um excelente livro e no que diz respeito à parte da justiça, é de fácil compreensão. Bom, e por final eu gostaria de te sugerir alguns autores justnaturalistas atuais. Qualquer obra que você encontrar de Michel Willet, Lon Fuller, Javier Hervada ou John Finnis, você vai estar lendo uma obra de um autor justnaturalista. Evidentemente, cada um destes autores dá um viés distinto para a teoria da lei natural e dos direitos naturais. Então, vale a pena você ler mais de um destes autores e cotejar as teorias para ver com qual você mais se identifica. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção no que diz respeito a essa bibliografia, que essa é apenas uma sugestão, não uma lista fechada de livros que você deve ler. Certamente há outros autores que merecem ser lidos. Contudo, eu acredito que este seria o mínimo que você deveria ter em termos de bibliografia para a sua formação enquanto justnaturalista. Bom, até aqui seria bom que você tivesse compreendido que você deve ter princípios introjetados e que deve estudar aqueles justnaturalistas que te antecederam. Então,
O quinto ponto que eu gostaria de te sugerir para se tornar um bom justnaturalista é que você comece a pertencer a uma comunidade de justnaturalistas, de pessoas que estudam a lei natural e dialogar com essas pessoas. Montar um grupo que tenha os mesmos interesses e que se auxilie reciprocamente com sugestões de leitura e estudo em grupo é fundamental para que você possa desenvolver os teus estudos sobre a lei natural. E isso pode ser muito mais fácil do que você imagina. Agora, na quarentena, por exemplo, com as redes sociais e os aplicativos como o Zoom e Google Meet, eu tenho participado de diversas reuniões virtuais com grupos de alunos e estudantes que montam o seu grupo de estudo e de pesquisa independente a fim de estudar esse assunto que é a lei natural. Então, uma primeira sugestão que eu tenho para você é ver dentro dos teus amigos quem tem interesse de estudar essa matéria e começar a estudar em conjunto. Vocês podem escolher uma dessas obras que eu sugeri, lerem em conjunto e debater. Se a coisa evoluir, vocês podem convidar diversos professores para debater com vocês também. Tenho certeza que se eles forem justnaturalistas e estudarem a lei natural, terão o maior prazer de participar das atividades de debate e estudo da lei natural de vocês. Mas seria importante que você não ficasse apenas no seu grupo de pesquisa. Seria legal se você pudesse participar também de eventos acadêmicos, e hoje em dia está muito fácil participar dos eventos acadêmicos porque eles estão sendo transmitidos via internet, e o justnaturalismo é uma corrente de filosofia do direito que está crescendo no Brasil e que já há escolas aqui no sul do Brasil, mas também no centro e no norte, que promoveram eventos virtuais abertos no ano passado. Certamente neste ano haverá outros eventos que você poderá participar. E depois, se você já é formado em filosofia ou direito, ou qualquer dessas áreas afins, seria interessante também que você buscasse programas de pós-graduação em filosofia ou direito que desenvolvem estudos na lei natural. Como eu disse, o grupo de professores que se interessa pelo estudo da lei natural cada vez cresce mais. Certamente, com algum esforço, você vai encontrar um lugar para estudar e desenvolver o seu mestrado e doutorado na área. E por final, o sexto e último ponto que eu gostaria de destacar é que, se você já tem os princípios introjetados, se você já tem o arcabouço intelectual que dá suporte a esses princípios, ou seja, se você já sabe o que e por que aquilo que você defende é justo e apropriado em termos de ética e lei natural, chegou a hora de você se abrir para o mundo e começar a interagir com o mundo. E quando eu digo se abrir para o mundo, é dialogar não apenas com justnaturalistas, mas seria interessante que você se abrisse com pessoas que não são justnaturalistas, participasse de eventos, a fim de que você testasse as suas ideias e fosse capaz de desenvolver cada vez mais a tua própria teoria da lei natural. Somente com o diálogo com aquele que nos objeta, somos capazes de desenvolver os nossos próprios argumentos e fortalecê-los. Finalmente, neste momento, você também estaria apto a ser o que chamam no exterior de natural lawyer, ou seja, um advogado da lei natural, buscando defender estes valores éticos que tanto fazem falta no mundo contemporâneo. Então, se você se achar apto, seria a hora de começar a gravar vídeos a respeito, escrever textos acadêmicos ou jornalísticos a respeito de temas específicos ou de temas gerais da lei natural, e participar de eventos e debates, sejam eles físicos e virtuais. Este sexto ponto que eu te destaco é como se fosse uma terceira etapa da tua formação. Evidentemente, se você reuniu essas condições pessoais de caráter e intelectuais, agora está na hora de você começar a interagir e testar se de fato esses princípios que você tem introjetado e a lei natural que você constitui dentro de si mesmo são de fato princípios verdadeiros, bons e defensáveis perante a sociedade. E com isso, eu encerro esse vídeo a respeito de como se tornar um justnaturalista. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais a fim de apoiar o nosso trabalho e possibilitar que este conteúdo chegue a muito mais pessoas. Não esqueça também de conferir as playlists do canal. Tenho muitos vídeos a respeito da teoria da justiça, de ética e da lei natural. Em geral, na descrição desses vídeos, costumo colocar textos que vão te ajudar a prosseguir no teu estudo da lei natural. Se você até aqui não assinou o canal, já passou a hora. Assine o canal para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Vai vir muito conteúdo bom em termos de teoria da justiça e da lei natural.
Não sei se você vai se tornar um justnaturalista, mas espero que com essa série de vídeos eu tenha despertado a tua curiosidade a respeito do tema. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.